A Rio Bravo tem uma área de soluções de investimento e essa área se diferencia de uma área de gestão pela abordagem dela. Na medida em que os produtos e as estruturas que a gente desenvolve nessa área, eles são pensados levando em consideração as necessidades, as restrições, os objetivos dos clientes. Então ele acaba sendo uma abordagem mais completa, mais holística, já que a gente pensa o produto dentro do portfólio desse cliente. Então a gente olha para o cliente, enxerga as necessidades desse cliente, que pode ser um cliente específico ou algum grupo de clientes que tem algumas características comuns, e aí a gente pensa o produto, pensa a estrutura com base nisso. Então, basicamente, uma área de soluções de investimento, ele é uma área com um emprego maior de serviço, né? A gente entrega mais serviço por meio dos produtos, é uma abordagem mais holística, mais completa. Essa abordagem ela é importante porque quando a gente pensa no processo de investimento de um cliente ou de um investidor, ele basicamente toma 3 decisões. A primeira decisão é uma decisão de quanto que ele vai alocar, né, qual que é a proporção de classe de ativo, fatores de risco dentro da carteira que ele quer, né, que é o que é conhecido no mercado como asset allocation. A segunda decisão que ele toma diz respeito à seleção dos produtos, à seleção dos ativos, levando em consideração essa alocação. E por fim, o terceiro ponto é quando que ele vai implementar essa estratégia, né, que é o que o mercado costuma chamar de market timing ou temporização de mercado. Quando a gente olha para os resultados das carteiras de médio e longo prazo, quando a gente olha para resultados de gestores mais longevos, de investidores mais longevos, a gente vê que o fator determinístico para esse resultado é o asset allocation, ou seja, é muito importante o fator que determina o resultado de um portfólio no médio e longo prazo, ele está intimamente ligado a como que esse investidor combina as classes de ativo, os fatores de risco, né, durante o processo de asset allocation dele e implementa essa alocação. Tá? E é exatamente o que a área de solução de investimento faz. A gente olha para o portfólio do cliente, enxerga isso dentro do contexto das necessidades dele, dos objetivos dele, e aí pensa alguma estrutura, algum produto para entregar para o cliente. Já que o fator de sucesso de um portfólio, né, consequentemente do resultado de um investidor, ele é dado pelo asset allocation, né, que é a seleção e combinação dos ativos dentro de um portfólio, se faz fundamental a gente entender qual que as necessidades, né, do cliente, seus objetivos, seu perfil de risco, suas características de uma forma geral, mas olhar isso dentro do portfólio do cliente. Tá? Por isso que você tem uma abordagem de solução, ela é mais completa e ela agrega mais valor para o investidor do que simplesmente uma abordagem de mandato de produto. Então, a forma como a gente oferece o produto para o cliente, ele leva em consideração não só o produto em si, mas esse produto encaixado no portfólio do cliente. Então, o mesmo produto, ele pode ter efeitos diferentes dentro do portfólio de cada cliente, a depender da necessidade, dos objetivos e de todos aqueles fatores que a gente já conversou. Hoje, a Rio Bravo entrega esse serviço, né? A gente coloca isso à disposição do cliente por meio de 2 estruturas. A primeira delas é o fundo de fundos, né, que é uma estrutura por meio do qual, através de um fundo, eu seleciono, né, e combino os ativos disponíveis no mercado, então de outros gestores, ativos emitidos por outras casas, outras instituições, tá, e entrego para o cliente isso dentro desse pacote que é o fundo de fundos. Tá? Essa abordagem ela pode ser tanto voltada para uma classe de ativos, então eu entregar um produto para o cliente que seleciona os melhores e combina, né, os melhores produtos de renda fixa, ou de renda variável, ou de multimercado, ou essa abordagem pode ser um pouco mais ampla. Então a gente define um objetivo um pouco mais específico
né, que leve muitas vezes em consideração o perfil do cliente e o horizonte de investimento e tenta combinar dentro do mesmo instrumento as diversas classes de ativos. Então essa é uma forma por meio da qual nós entregamos isso para o cliente. A outra é por produtos específicos, que a gente chama de solution, que leva em consideração o portfólio do cliente como um todo, né? Então eu olho para o portfólio do cliente, identifico quais são os fatores de riscos mais presentes e eu procuro entregar para ele ou endereçar alguma necessidade específica do portfólio dele. Então, por exemplo, ele tem uma exposição direcional a algum tipo de ativo ou algum tipo de indexador e ele quer se proteger ou amenizar a carteira dele da variação desse indexador. Tudo isso, tanto a abordagem, né, tanto a forma de entregar por meio de fundo de fundos, quanto por meio de produtos, isso é recheado com muita tecnologia, com o emprego de muitos dados. A gente analisa, usa uma abordagem quantitativa para fazer a varredura, a leitura, para selecionar os produtos disponíveis no mercado e principalmente para combiná-los. Às vezes dois produtos bons não conversam juntos, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de uma abordagem quantitativa para fazer essa seleção e também qualitativa, onde a gente entra nas questões mais específicas de um determinado produto, como o processo de investimento do gestor, como o histórico da gestora, a performance daquele produto vis-à-vis o seu fator de risco e etc. Então a gente consegue agregar serviço muitas vezes por meio de produtos que já existem. Então é uma abordagem, volto a dizer, mais completa, mais holística, que leva em consideração não só o produto em si, né, as condições de mercado, mas também os objetivos e as necessidades do cliente.